Olá, gente, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para finalmente nós estudarmos a nossa última aula, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por termos chegado até o final dessa EBD tão maravilhosa, onde nós aprendemos aí basicamente sobre o livro de Jó, né? O problema do sofrimento. Nós vimos a última aula, o discurso do Senhor com Jó, e hoje nós vamos ver a restauração de Jó. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de avisar para você que talvez seja novo aqui no canal, que os nossos slides das nossas aulas ficam disponíveis no canal que nós criamos lá no Telegram, justamente para disponibilizarmos os nossos slides. Lá o slide fica em aberto, você consegue editar depois que você baixar e fazer as alterações que você achar necessária e usar aí para a sua aula ficar cada vez melhor. Gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não é inscrito. Se gostar, deixa o seu joinha e compartilha para o maior número de pessoas, tá bom? Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, porque a oração é essencial e nós vamos estar falando justamente sobre essa questão de oração nessa aula de hoje, quando Jó decide orar por seus amigos e Deus vira o seu cativeiro. Então vamos orar. Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento, pedindo que a Tua boa mão esteja conosco, que essa aula seja mais uma aula, meu Deus, para a edificação do Teu povo. Abençoe esse irmão, essa irmã que está do outro lado, Pai, que terá acesso, Pai, ao conteúdo dessa aula, dessa EBD. Que o Senhor seja em tudo glorificado, Pai, em nome de Jesus. Esse irmão e essa irmã que está do outro lado, talvez esteja enfrentando grande provação, grande dilema na sua vida. E que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la, ajude-o a passar por este momento difícil. Segura em nossas mãos, Pai, e assim atravessaremos o vale de sombra e morte, de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está conosco e que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Nós oramos, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Muito bem, chegamos então na nossa 13ª aula. Hoje nós vamos estar falando quando Deus restaura o justo. E essa questão do justo, o próprio Deus é quem vai falar que Jó era um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A nossa aula de hoje, ela tem o texto áureo aí em Jó 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática da nossa aula vai nos informar que a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Em resumo, a verdade prática vai dizer que toda a restauração de Jó é um ato de graça. Foi simplesmente a graça de Deus que o alcançou e mudou o cativeiro de Jó, virou o cativeiro de Jó, mudou a situação de Jó. Interessante que Deus muda esse cativeiro de Jó quando ele está orando por seus amigos. A oração é algo muito importante, gente. Por isso que eu sempre falo, antes de fazermos qualquer coisa concernente a Deus ou até mesmo a nossa vida, é importante que nós oremos a Deus, porque a oração faz com que eu me submeta à vontade, à autoridade e ao poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó 42, é o último capítulo do livro de Jó. Diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temá: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou.
Então ele faz, que era da região de Temá, Bildade, que era da região de Suá, e Zofá, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou Cássia e a terceira de Keren Hapuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Gente, essa versão que eu estou usando é a NTLH, tá bom? Nova tradução na linguagem de hoje, porque a leitura fica mais fluida, fica mais simples de entender, uma linguagem mais contemporânea. E aí nós temos o último capítulo da história de Jó. É interessante, que eu acho muito lindo aqui, é que no primeiro capítulo nós vemos Deus entrando em ação, e aqui no final da história de Jó, Deus novamente volta a entrar em ação. Isso consola o meu coração e deve consolar o seu também, sabendo que quem escreve a nossa história, quem está com a caneta da história na nossa mão, quem dá a última palavra não é o homem, não é Satanás, é o próprio Deus. Quem está escrevendo a nossa história é Deus, e Ele sabe como vai terminar. Por mais que o meio do trajeto seja turbulento, o final é de vitória, o final é de bênção, o final vai triunfar, o final vai ser para a glória de Deus. A nossa introdução da nossa aula vai nos mostrar, em primeiro lugar, que nessa lição trataremos sobre a restauração de Jó. Em segundo lugar, veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. E em terceiro lugar, constatamos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Isso aqui é quando Deus decide justificar o homem. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Nosso primeiro tópico vai falar da humilhação de Jó. É dividido em 3 subtópicos. Primeiro, o Jó humilhado. Segundo, reverência e submissão. E terceiro, uma experiência viva com Deus. Primeira parte, Jó humilhado. A prova tem o poder de melhorar santos e piorar ímpios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a prova, ela vem para todos, assim como o sol nasce para todos. O que difere é como que as pessoas se comportam diante da aprovação. Eu não quero chamar a esposa de Jó de ímpia, longe de mim fazer isso, mas veja que a reação é diferente. Enquanto a mulher de Jó, diante da perda, diante da aprovação, fala para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, e Jó, ele olha para sua esposa e fala, como fala uma nécia, você falou agora. Acaso aceitaríamos o bem de Deus e também não o mal? Jó foi até o altar, pegou cinza, jogou para cima, raspou a sua cabeça, porque cabelo e barba para o povo oriental é honra. Então Jó, ele pegou toda a sua honra, a barba, o cabelo, raspou diante do altar do Senhor, jogou cinzas para cima e adorou. Então a mesma prova fez pessoas terem atitudes diferentes. E esse é o papel da prova. O apóstolo Pedro vai falar que a nossa fé é como ouro provado no fogo. Só que a nossa fé ela é provada em meio à provação, à tribulação, à perseguição. Então, diante da perseguição, os santos se revelam e os ímpios também, aqueles que se vendem, aqueles que se corrompem, aqueles que apostatam da fé. Então, nós temos que tomar esses dois exemplos, esses dois extremos aqui como sinal, né? Como aquilo que Deus usa para trazer de dentro de nós aquilo que é melhor. Costumo falar que a aprovação é como aquele engenho, sabe? Aquela maquininha que você
vai na feira tomar caldo de cana e coloca a cana e aí vai esmagando a cana. Aquele esmagar da cana é a tribulação. E o que sai da cana é o suco, é o melhor. Então a provação, ela tem o poder de extrair da cana o seu suco, aquilo que é doce, aquilo que é bom. O triste é ver que algumas pessoas diante da provação espraguejam, xingam, blasfemam, e aí você vê que o que está dentro da pessoa não é aquilo que deveria estar dentro de um cristão e de uma cristã. Nós vamos ver que no discurso do livro de Jó, ele falou algumas coisas como o próprio Deus vai falar. O Jó obscureceu o entendimento, mas Jó não praguejou, não blasfemou do nosso Senhor, do Deus a quem ele servia. Prosseguindo então, nós vemos em Provérbios 4:18, na versão NVI, que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O teólogo Agostinho de Hipona vai nos dizer que foi o orgulho que transformou anjos em demônios e é a humildade que faz homens serem como anjos. O fim do salvo é melhor. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 7:8, que o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, às vezes, nós nos pegamos nesse grande dilema, reclamando do nosso tempo presente. Mas não se esqueça que o final das coisas é melhor. Às vezes você está vivendo o tempo presente achando que já é o fim, quando na verdade talvez seja apenas o meio da sua história, e o final ainda está por vir. Então guarde isso no seu coração. O final das coisas são sempre o melhor do que o princípio. Um teólogo chamado Campbell Morgan vai escrever: em toda a história de Jó vemos a paciência de Deus e a persistência do ser humano. Quando essas duas coisas agem de maneira solidária, o resultado é inequívoco. O ouro sai do fogo e a coroa da vida é entregue. Tá aí a base. Nosso segundo subtópico vai falar de reverência e submissão. Jó 42:2 nos informa: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. O versículo 6 diz: por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, um monte de cinzas. A pergunta é: do que Jó se arrepende? Dos pecados de que seus amigos o acusaram? De reivindicar sua integridade que ele não possui? Não. Ele se arrepende das suas acusações presunçosas contra Deus e especialmente do orgulho que essas acusações demonstraram. Matthew Henry vai nos falar que nós vemos o que Deus faz, mas não sabemos por que o faz, o que ele visa, nem o que ele conseguirá com isso. Estas são coisas maravilhosas para nós, que estão fora da nossa vista para descobrir, fora do nosso alcance para alterar e fora da nossa jurisdição para julgar. O que Matthew Henry está querendo dizer, aqui é o comentário dele sobre Jó, é que nós às vezes cometemos o equívoco de dizer que Deus está agindo de alguma forma, quando na verdade nós nem sabemos o porquê de determinada situação. Nós não sabemos o porquê nós passamos por provações, nem qual o propósito disso. Então o melhor a se fazer em todas as circunstâncias da nossa vida é fazer aquilo que Jó diz depois de ter um encontro com Deus. Declarar que os planos do Senhor são perfeitos, que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos e que Deus pode fazer todas as coisas. Mesmo que eu e você não compreendamos, é importante lembrar que a vontade de Deus, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, é sempre boa, perfeita e agradável. Isso ocorre quando nós permitimos-nos sermos transformados. A Bíblia fala, que o nosso culto racional é uma transformação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o texto de Paulo aos Romanos está nos informando é que nós mudamos o mundo quando nos permitimos ser pessoas moldadas pela vontade de Deus que é perfeita.
que Paulo está dizendo, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, é que se eu quero uma família melhor, eu preciso ser um membro dessa família melhor. Se eu quero uma igreja melhor, mais participativa, mais envolvida com a comunidade, eu, como membro dessa igreja, preciso me permitir ser alguém envolvido com a comunidade. Em suma, em resumo, o que Paulo está dizendo é que se eu quero um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Por exemplo, se eu quero uma cidade menos poluída, obviamente eu preciso fazer a minha parte e não jogar lixo na rua, por exemplo. Então é isso que Mateus está basicamente dizendo. Nós não entendemos o porquê das situações que nos envolvem, ocorrem da forma que ocorrem, mas precisamos entender e confessar, porque isso é fé, que Deus sabe o que está fazendo, como está fazendo e para qual propósito Deus está fazendo. O comentário do Cláudio Honor de Andrade, falando sobre Jó, ele vai falar: sim, era Jó um homem perfeito, mas diante de Deus, quão imperfeitas são as nossas perfeições. Diante daquele que é infinito em suas perfeições, o perfeito sempre poderá se aperfeiçoar. O bom sempre poderá melhorar. E aí temos algumas bases bíblicas. O que o Cláudio Honor Corrêa de Andrade, teólogo da Assembleia de Deus, está dizendo é que as pessoas podem até ser justas, mas diante de Deus sempre há a necessidade e a possibilidade de haver um progresso. É verdade. Nós, como cristãos, precisamos melhorar cada dia mais. Não combina pessoas que entram na igreja e, ao invés de melhorar como pessoas, como cidadãos, pioram. Não condiz com o que a Bíblia nos ensina. A tendência é que quando entramos na igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos melhorar como pessoas, como marido, como esposas, como filhos, como empregados. Então tem que haver um progresso. As pessoas têm que olhar e ver Cristo não só nas nossas palavras, mas também nas nossas atitudes. Então é isso que significa reverência e submissão. Reverência é reconhecer a honra e a glória daquele a quem nós servimos, e submissão é entender que a vontade de Deus é o melhor para mim e para você. Nosso terceiro subtópico, então, nós vamos para uma experiência viva com Deus. E isso aqui faz toda a diferença. Jó passa de um conhecimento intelectual para um conhecimento de experiência ou da experiência. Blanchard afirmou com toda razão que a fé que não vai mais longe do que a cabeça nunca pode trazer paz ao coração. O mesmo autor acrescenta que onde a razão fracassa, a fé pode descansar. Porque, gente, nem tudo que nós vivemos na experiência da fé vai ser explicado. Por exemplo, eu era gago. Você acreditando ou não, eu era gago. Esse meu ouvido direito aqui, ele tinha a membrana ciliosa, é o nome que se dá, do tímpano rompido e saía pus. Ainda hoje eu tenho perda auditiva, 30% desse ouvido aqui eu tenho perda auditiva. Mas saía pus, fedia muito. E uma vez eu estava na igreja, e aqui eu quero abrir um parênteses, se você me permitir, para contar esse testemunho para você. Eu estava na igreja e de repente o pregador pregando lá, ele disse que Deus estava curando alguém naquele momento. Ele não apontou para mim, não falou meu nome, mas eu sabia que eu precisava de uma cura. E naquele momento eu estendi a mão, eu era adolescente ainda, tinha por volta de 10 anos. E eu falei: Deus, o Senhor pode me curar, o Senhor sabe do meu problema. E naquele momento eu senti meu ouvido escorrer. E eu achei que, como normalmente acontecia, ele estava escorrendo, eu já iria para o banheiro, né? E quando eu pus a mão no meu ouvido, não estava escorrendo. Naquele momento o Espírito Santo testificou no meu coração que Ele estava me curando. Por isso que eu acredito na continuidade dos milagres, porque eu sou uma experiência viva. Se eu estou falando aqui para você, é porque Deus ele realizou um milagre na minha vida. Eu era gago e hoje estou aqui falando para você, e não só aqui, mas na igreja onde nós, pela misericórdia de Deus, servimos como pastor auxiliar, e nas igrejas que somos convidados para pregar. Isso é milagre. Então o simples fato de eu estar falando é um milagre. Deus, ele é um Deus que se envolve conosco, que esse envolvimento, muitas das vezes, ele transcende a intelectualidade, a experiência, a lógica. Não se explica isso. Milagre não se explica. Milagre se vivencia. E é justamente isso que Jó vai viver
quando ele passa a ter uma experiência com Deus. Quando ele vai ter essa experiência com Deus, a sua vida é totalmente mudada. E talvez o que falte para muitos de nós é tirarmos essa ideia de adoração apenas no intelecto, apenas na questão da lógica, mas na experiência. Eu preciso sentir Deus na minha vida para que a minha adoração seja totalmente diferente. Vejamos aí então que um texto para a nossa reflexão, Oséias 6, versículo 1 ao 3, diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva da primavera que regam a terra. Chegamos então no nosso tópico 2, a intercessão de Jó. Nós vimos até aqui o Senhor Deus tratando diretamente com Jó, agora vamos ver Deus tratando com os amigos de Jó, e como de fato Jó era um homem justo e que não era apegado às amarguras da vida, às decepções da vida, porque ele vai interceder por seus amigos, né? O nosso tópico ele é dividido em 3 subtópicos também, onde vai apresentar a ira de Deus, em segundo lugar, o pecado dos amigos de Jó, e em terceiro lugar, a oração de Jó. Em primeiro lugar, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quando eles ouviram Jó sendo repreendido, é provável que tenham se iludido com uma noção de que eles estavam certos e de que Jó estava completamente errado. E aí eu quero dar uma atenção especial para a ira de Deus. Talvez nos surpreenda perceber que a Bíblia fala com muita frequência da ira de Deus. Porém, se Deus ama tudo o que é certo e bom, e tudo que se conforma ao seu caráter moral, então não devemos estranhar que Ele odeie tudo que se opõe ao seu caráter moral. A ira de Deus diante do pecado está, portanto, intimamente associada à santidade e à justiça de Deus. O teólogo Wayne Grudem define a ira de Deus assim: dizer que a ira é atributo de Deus é dizer que Ele odeia intensamente todo o pecado. Frequentemente achamos descrições da ira de Deus nas passagens narrativas das Escrituras, especialmente quando o povo de Deus peca de forma desenfreada contra ele. Deus vê a idolatria do povo de Israel e diz a Moisés: tenho visto este povo. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Mais tarde, Moisés diz ao povo: nunca se esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram e Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Veja que coisa interessante, que aqui Moisés cumpre o papel de Cristo, né? Ele é um tipo de Jesus aqui, ele é um tipo do Messias, porque ele está mediando entre Deus e a nação pecadora. Deus quer destruir o povo, está irado com o povo obstinado, de coração duro, e Moisés intervém, fazendo-se aquele que intervém entre Deus e o homem. Deus está com a ira e através de Moisés, por meio de Moisés no diálogo com Deus, meio que aplaca essa ira. Isso se cumpre de forma perfeita e plena no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ira de Deus está sobre toda a humanidade, sobre nós pecadores, mas por meio de Jesus Cristo, essa ira é aplacada e nós somos poupados, não por nosso mérito, mas pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo então, falando ainda sobre a doutrina da ira de Deus, nós podemos perceber que a doutrina da ira de Deus nas Escrituras não se limita, porém, ao Antigo Testamento, como alguns falsamente imaginam. Lemos em João 3,36 que quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Muitos outros versículos do Novo Testamento afirmam também a ira de Deus diante do pecado.
A ira de Deus como atributo divino deve nos levar a adorá-lo. Talvez não compreendamos imediatamente em como fazê-lo. Afinal, a ira parece um conceito bastante negativo. Encarada isoladamente, só provoca medo e terror. Todavia, é interessante investigar o que Deus seria se não odiasse o pecado. Seria então um Deus que talvez se deleitasse com o pecado ou pelo menos não se abalasse com ele. Tal Deus não seria digno da nossa adoração, pois o pecado é odioso e digno de ser detestado. O pecado não deveria existir. De fato, é uma virtude odiar o mal e o pecado, como está aí em Hebreus 1:9, Zacarias 8:17. E é com justiça que imitamos esse atributo de Deus quando sentimos ódio de algum grande mal, da injustiça e do pecado. Como cristãos, não devemos temer a ira de Deus, pois embora fôssemos por naturezas filhos da ira, como também os demais, como está lá em Efésios 2:3, agora temos fé em Jesus que nos livra da ira vindoura. Se meditarmos na ira de Deus, ficaremos surpresos, pasmos, ao pensar que nosso Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus provocada pelo nosso pecado, a fim de que pudéssemos ser salvos. Além disso, ao pensar na ira de Deus, também precisamos ter em mente a sua paciência. O Salmo 103 menciona a paciência com a ira. O Senhor é longânimo e extremamente benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. De fato, o adiamento da execução da ira de Deus sobre o mal tem como propósito levar os homens ao arrependimento. Assim, ao pensar na ira vindoura de Deus, devemos ao mesmo tempo nos mostrar gratos pela sua paciência ao adiar a execução dessa ira a fim de que ainda mais pessoas sejam salvas. O Senhor não demora a fazer o que pretendeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 10. A ira de Deus deve nos incentivar à evangelização e também tornar-nos gratos, porque Deus finalmente castigará toda impiedade e reinará sobre novos céus e nova terra, em que não haverá sombra de injustiça. E aí, você viu, gente, tudo isso que nós falamos sobre a ira de Deus, Deus ele é um Deus que se ira. A ira de Deus geralmente se manifesta quando há injustiça. No caso, a ira de Deus se acendeu contra Elifaz, Bildade e Zofar, os amigos de Jó, por causa da injustiça que eles cometeram. Talvez você tenha percebido em algumas aulas passadas que nós falamos que algumas coisas que eles falaram eram certas, eram verdadeiras. Todavia, a aplicação deles estava equivocada. Eles estavam aplicando o conceito certo numa pessoa errada. É como um médico que aplica um medicamento na pessoa errada. Talvez essa pessoa ela vá morrer. Então, da mesma forma, foi o que eles fizeram. Nós podemos ter uma boa teologia, um bom conhecimento, mas se aplicarmos isso de forma errada, nós estaremos cometendo um equívoco, um erro terrível, que talvez possa até acender a ira de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado como aplicamos a palavra de Deus e não se esquecer que Deus é amor, mas também é um Deus que se ira. Deus é amor, mas também é justiça. O problema, geralmente, é que as pessoas evidenciam, enfatizam demais um atributo de Deus e desassociam esse atributo de outro. Deus ele se ira contra o pecado, contra a impiedade. E nós temos que deixar isso bem claro. Deus me aceita como pecador, mas não aceita o pecado que eu cometo. Então ele diz, venha, mas abandone o seu pecado. Sempre que Jesus curava alguém no Novo Testamento, geralmente ele dizia, vai em paz e não peques mais. Ele aceita o pecador, mas ele não aceita o pecado do pecador. Ele orienta, olha, se você quiser viver em paz, se você quiser ter paz com Deus, abandone o pecado. Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então nós devemos nos arrepender e buscar a face de Deus. Nosso segundo subtópico vai falar aí dos amigos de Jó, o pecado dos amigos de Jó. A revista vai nos deixar uma colocação muito eficaz
vai dizer que, representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento devia ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Em resumo, nós vimos nas aulas passadas que Elifaz acreditava que só os pecadores sofriam, vimos isso na aula 6. Bildade acreditava que se há sofrimento, então há pecado oculto, aula de número 7. E Zofar acreditava que se alguém sofria, essa pessoa não era justa, logo havia pecado não confessado, aula de número 8. E aí, diante dessa declaração do Senhor, nós vemos que Deus vai chamar esses amigos de Jó e vai falar, olha, vocês vão levar sacrifícios a Jó e ele orará por vocês e eu receberei a oração de Jó. Eu receberei a Jó e a oração dele. Então veja que coisa interessante, como Deus está devolvendo a honra de Jó. Aqueles amigos que se achavam tão justos, tão perfeitos, agora eles estão dependendo de Jó para serem aceitos por Deus. Isso é incrível. Gente, Deus ele sabe justificar. Ele sabe colocar o homem no seu devido lugar. Ele sabe trazer glória para aquele que é injustiçado. Tá bom? E nós vamos aí então para a oração de Jó. O parágrafo da revista, novamente, eu quero destacar aqui, que deixou muito bom aqui esse parágrafo. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecados pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Eu quero deixar aqui algumas questões para você pensar e meditar sobre oração. Em primeiro lugar, o Senhor ordena Elifaz, Bildade e Zofar a fazer a sua paz com Jó, como a condição para fazerem a sua paz com Deus. Se o teu irmão tem algo contra ti, como Jó, que tinha muitas coisas contra eles, primeiro reconcilia-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. O próprio Jesus fala isso em Mateus 5, 24. E.M. Boldes nos diz que falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor dos homens é ainda maior. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens, não pode falar bem e com real sucesso aos homens de Deus. Prossegue dizendo, o pregador que nunca aprendeu na escola de Cristo a nobre e divina arte da intercessão pelo seu povo, nunca aprenderá a arte da pregação, mesmo que conheça muito bem as regras da homilética e seja o mais dotado gênio na confecção do sermão e na transmissão. E.M. Boldes escreveu muito sobre a oração, então uns livretinhos dele da editora Vida, eu recomendo que você compre e leia, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre oração. E ele está falando justamente isso, que se eu não estou apto a ir a Deus, falar dos homens para quem eu irei pregar, por exemplo, eu não estarei apto a ir aos homens pregar sobre o Deus a quem eu sirvo. Então ele está falando em resumo que antes de nós pregarmos, fazer a obra de Deus, nós devemos ir a Deus em oração, porque estaremos indo fazer a obra de Deus. E na oração e através da leitura da palavra eu recebo instrução e orientação de como realizar a obra de Deus. A maior tolice que nós podemos cometer é querer fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. E uma questão que eu penso que tem sido deixado de lado é a oração. A oração secreta, a oração pública também é muito importante. A oração é tão importante, gente, que no ministério de Jesus, os discípulos não pediram para Jesus os ensinar a pregar. Eles olharam para Jesus e falaram, mestre, nos ensina a orar como tu oras. E que esse seja o nosso desejo também, de aprender a gastar tempo com Deus. Não sei se essa palavra gastar tempo se adequa, né?
porque na verdade nós não gastamos tempo com Deus, nós ganhamos tempo com Deus. Então eu recomendo que você ore, porque não adianta termos eloquência, termos intelecto, termos sabedoria, se a mão de Deus não estiver conosco, nós fracassaremos tragicamente. Então oremos. Eu já ouvi pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico, mas que têm uma vida de oração profunda. E aquela palavra simples impacta o nosso coração. Com isso eu não estou dizendo que nós devemos deixar de lado os livros e não estudar. Não estou falando isso. A oração, ela não aprova a nossa preguiça de estudar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós devemos ir aos livros com muita fome, com muita sede, para enchermos a mente de conhecimento, mas devemos ir a Deus em oração com o nosso coração pegando fogo, para que nós nos enchemos da presença de Deus. Então, com a mente iluminada pela palavra, com o coração em chamas pela oração, a nossa pregação vai ter impacto, a nossa vida vai ser uma vida relevante, a nossa pregação será uma pregação relevante. E mais importante do que aquilo que eu prego para os outros é aquilo que eu vivo. Jó, ele vai viver na prática a ideia do perdão, a ideia do amor, porque ele vai perdoar os seus amigos, vai orar por seus amigos, e Deus recebe a oração de Jó quando ele está orando por seus amigos. Isso é tão sério que Jesus nos orienta a orarmos até pelos nossos inimigos, quanto mais pelos nossos. Então esse é o papel do servo de Deus, orar, oração. Sempre, porque as pessoas podem fugir das nossas palavras, mas jamais conseguirão fugir das nossas orações. Chegamos então no nosso terceiro tópico e último, e esse tópico ele é dividido em dois subtópicos: a restauração moral e espiritual e a restauração social e material. Você me perdoa aí, tá errado, mas aí você dá uma alterada. Vamos lá, o nosso primeiro tópico: a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. O Senhor restaurou Jó quando ele orava e não quando ele discutia. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo quanto dantes tinha. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. O cativeiro de Jó, no versículo 10, refere-se a todo o sofrimento que ele passou. As amizades e a sua honra foi restaurada. Suas riquezas foi duplicada, como está aí no capítulo 42, versículo 12. Ele foi agraciado com o mesmo número de filhos. Os nomes de suas filhas são mencionados. Lemos que toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Também é mencionado que elas compartilharam da herança com os filhos de Jó, seus irmãos. Jó foi coroado com uma vida longa depois da sua provação, 140 anos, a ponto de ver a sua descendência até a quarta geração. Sua morte foi feliz porque ele havia vivido bem a sua vida. Então morreu Jó velho e farto de dias. Em resumo, o livro de Jó não conta de fato por que os homens sofrem em nosso mundo. O livro pode ajudar aqueles que sofrem a suportar o sofrimento com paciência e a manter a fé de acordo com os caminhos de Deus, mesmo quando esses caminhos são obscuros. Todavia, foi necessário que alguém carregando a cruz mostrasse ao mundo claramente o que se pode alcançar por intermédio do sofrimento imerecido. A cruz de Cristo é a glória do cristão. Em Gálatas 6,14, Paulo diz: "Mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo." Paulo, antes do fim do seu ministério, antes do seu martírio, declarou que na sua morte
não era o fim. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 8, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aos que amam a sua vinda. Gente, então nós vemos essa restauração tão maravilhosa. Você pode pegar os capítulos 1 e 2 e comparar com o capítulo 42 e você vai ver que tudo que Deus deu para Jó, com exceção dos filhos, foi em dobro. Os filhos tiveram a mesma quantidade de filhos, Mas em questão de bens, as ovelhas, as jumentas, os camelos, foi tudo em dobro. Então você dá uma olhada lá nos capítulos iniciais e no capítulo final você vai ver que Deus devolveu tudo em dobro. E Jó ele vai viver fartos de dias. Nós destacamos aqui que ele vai morrer bem, vai viver bem, porque ele soube viver a vida bem. Ele soube usar o tempo que ele teve com sabedoria para a glória de Deus. Então Deus restaurou Jó moralmente, porque o povo percebeu que ele não era um pecador como o povo julgava. Então Deus restaura Jó moralmente e socialmente, obviamente, porque veja que no capítulo final os seus amigos e familiares vão ao encontro de Jó, inclusive levam presentes para Jó. Então Deus restaura socialmente e moralmente. Deus é o que restaura a sua vida moralmente e socialmente. E Deus restaura também financeiramente e materialmente. Veja que Deus restaurou Jó grandemente, vai lhe dar filhas formosas e ele vai viver fartos de dia. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Nós vamos agora para a conclusão da revista e desde já eu já quero louvar a Deus por sua vida. Que você fique firme, forte e constante na obra do Senhor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Tá bom? Vamos lá para a nossa conclusão. Então, chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo está errado e que Deus esteve sempre certo. Que Deus abençoe o pastor José Gonçalves, comentarista dessa revista. Que Deus abençoe a editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe sua família. Que Deus esteja conosco. Ano de 2020 acabando. Eu quero desejar a você umas boas festas. Um ótimo Natal. Que Deus abençoe sua vida. Que você não se esqueça do verdadeiro sentido do Natal. Por mais que nós saibamos que essa data não condiz com o nascimento de Jesus. Mas já que essa data está aí para se comemorar isso, não perca seu tempo apenas gastando dinheiro, apenas fazendo comida, mas tire um dia dessa semana para fazer um jejum, para louvar a Deus, para orar a Deus. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz com isso. Jejum é fome de Deus e nós nunca estivemos com tanta fome de Deus como estamos nesses últimos dias. O profeta diz que nos últimos dias haveria fome na terra, não fome de pão, mas fome da palavra de Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, seja uma fonte de alimentação para a igreja onde você congrega, a igreja onde você serve. Eu oro do fundo do meu coração que Deus levante mais pessoas para usar a internet, ou então na sua igreja pessoalmente, ou na sua vida, no seu trabalho, onde você for, na academia, no esporte, onde você for. Seja cristão, fale do nome de Deus. Não tenha vergonha de Deus em nenhum momento da sua vida, porque naquele grande dia, Deus terá imenso prazer de dizer: vinde bendito do meu Pai e bendita do meu Pai, para o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Eu me despeço de você aqui nessa aula, que Deus abençoe sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos
Pai, eu glorifico ao Teu nome. Glória seja dada ao Teu nome, Pai, pelo que o Senhor fez na vida de Jó. Glória seja dada ao Teu nome, porque o Senhor não ficou em silêncio até o fim. O Senhor ouve, o Senhor fala, o Senhor age. Nós Te louvamos, Pai. Eu oro por pessoas que nesse momento estão talvez vivendo um dilema semelhante ao de Jó. Estão fazendo tantas perguntas para Ti e não obtiveram resposta ainda. Senhor, quebra o silêncio e fale ao coração desse irmão e dessa irmã. O Senhor pode usar até essas aulas, até as palavras que foram ditas aqui para quebrar esse silêncio e falar ao coração do Teu servo e da Tua serva de que Tu estás com ele, Senhor. E que em meio a esse vale, em meio a essa provação, o Senhor não se ausenta de nós. Por mais que em algum momento o Senhor se silencie, os Teus olhos estão atentos sobre toda a terra. Pai, eu Te louvo pelo Senhor ter nos dado graça de chegarmos até aqui, no final dessa aula, no final desse trimestre. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs. E nós atribuímos a Ti o crescimento do canal. Toda glória seja dada a Ti somente. Pai, essa é a minha oração. Que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e tenha um bom final de ano. Tchau, tchau.